Boa tarde, pessoal. Esta é uma aula da graduação da Faculdade de Medicina da USP, disciplina do Digestório 3. O tema da aula de hoje é patologia das colicistites e das pancreatites. Eu vou tentar ser o mais breve possível, como esta mídia exige, e evidentemente os alunos têm que também estudar as bibliografias básicas, em grande parte o Robbins e o Bogliolo. Bom estudo para vocês. Então, o tema da parte inicial da aula é colelitíase, que é a presença de cálculos biliares, e uma condição relacionada à formação de cálculos na via biliar, que é a colicistite, ou inflamação da vesícula biliar, na grande maioria das vezes associada a cálculos. Eu devo aqui destacar que a colelitíase, os cálculos biliares, compõem cerca de 95% de todas as doenças da via biliar em termos numéricos. Então, é muito importante que nós nos concentremos neste estudo. Um desenho anatômico da via biliar, onde nós temos o fígado numa extremidade produzindo a bile e na outra extremidade o pâncreas e o duodeno, para o qual então a bile é drenada. E entre estes dois extremos, a produção no fígado e a drenagem do duodeno, nós temos a via biliar extrahepática, com os dois ductos hepáticos comuns, os dois ductos hepáticos direito e esquerdo, a fusão dos dois, que é o ducto hepático comum, a fusão com o ducto cístico, que vem da via biliar, formando o colédoco, que finalmente vai alcançar o ducto pancreático comum, ou ducto de Wirsung, para a drenagem no duodeno. A vesícula biliar atua como uma espécie de reservatório da bile naquele ponto. E essa é uma visão microscópica da árvore biliar dentro do fígado, da porção intrahepática. Vocês veem aqui que existe uma série de subdivisões da árvore biliar intrahepática, interessa menos para nós agora, apenas interessa que nós percebermos que nós temos o espaço porta, e no espaço porta o ducto biliar, nesta altura aqui um ducto biliar interlobular, e do outro lado o parênquima hepático, composto pelos hepatócitos. Entre cada dupla de hepatócitos nós temos aí o canalículo biliar, para onde inicialmente a bile é jogada, e a comunicação entre o canalículo e o ducto hepático comum são os colangíolos, certo? Que nós vemos aqui na periferia do espaço porta. Isso é importante apenas porque qualquer obstrução que nós tenhamos na via biliar, a causa mais comum, a própria litíase, nós vamos ter proliferação desses colangíolos e junto com ela nós podemos ter fibrose reativa a essa proliferação ductular. E isso eventualmente pode levar a uma cirrose hepática decorrente de uma doença obstrutiva na árvore biliar. As funções da bile são basicamente duas, que incluem aí principalmente então, a emulsificação da gordura da dieta através da ação detergente dos ácidos biliares e, do outro lado, uma eliminação de uma série de compostos, especialmente a bilirrubina e o colesterol, mas também uma série de xenobióticos. Vejam que a bile, em cerca de 2/3, é composta pelos sais biliares, que fazem a função, então, de detergente aí para a gordura da dieta. E apenas uma pequena porção é composta de colesterol e de bilirrubina, que são os nossos atores principais da aula de hoje. Já aqui nós temos dois tipos principais aí de cálculo biliar, que são os cálculos de colesterol e os cálculos de pigmento. Os cálculos de colesterol, aqui nós temos uma breve descrição da fisiopatogenia deles. O colesterol é eliminado na bile, uma vez que ele é lipossolúvel, portanto não é hidrossolúvel, é necessária a formação de micelas para que eles possam se solubilizar na bile, e essas micelas se dão pela combinação com os sais biliares e a lecitina, que tem ação detergente. E nós podemos aí, ou por um déficit de lecitina e sais biliares, ou por um aumento da concentração de colesterol, ter uma supersaturação de colesterol
na bile. Quando o colesterol está supersaturado na bile, ele sofre cristalização, que é o começo da formação então do cálculo, e ao redor mais e mais colesterol vai se agrupando de maneira a formar um cálculo lá no final. As mucoproteínas, hipomobilidade, o aumento de sais de cálcio também podem participar aí na fisiopatogenia desses cálculos. Então a patogenia dos cálculos de colesterol envolve supersaturação de colesterol na bile, então pessoas que são particularmente propensas a eliminar mais colesterol na bile podem colaborar para essa supersaturação. Hipomotilidade da vesícula biliar, o que parece que ocorre também numa parcela da população, ou hipersecreção de muco, que então facilitaria a agregação mais rápida de cristais de colesterol. Uma outra coisa que pode participar aí é, por exemplo, doença inflamatória crônica intestinal, doença de Crohn em especial, que frequentemente acomete o ilho terminal e provoca uma diminuição da reabsorção de sais biliares, então diminuindo aí o ciclo enterohepático, e esse déficit de reabsorção de sais biliares pode também participar no desenvolvimento de supersaturação de colesterol, o desbalanço daquela balança entre colesterol e sais biliares e lecitina. Bem, este é um cálculo, ou são cálculos de colesterol, aqui um grande cálculo amarelado e vários outros cálculos menores. Os cálculos menores usualmente são considerados mais perigosos, uma vez que eles podem migrar na via biliar e impactar a porção distal da via biliar, eventualmente causando um quadro também de pancreatite. Aqui dois casos extremos de litíase biliar com cálculos de colesterol, onde nós vemos então numerosos cálculos preenchendo completamente a vesícula biliar, e nesse caso aqui os cálculos, além de amarelados, têm essa superfície lisa e se encaixam entre si. O outro tipo de cálculo, que é o cálculo de pigmento, é formado por sais de cálcio de bilirrubina não conjugada. E aí participam duas condições que causam um aumento da concentração da bilirrubina não conjugada. A primeira delas é a anemia hemolítica. A anemia hemolítica naturalmente aumenta a quantidade de bilirrubina não conjugada, e a outra é a infecção da via biliar. Determinadas bactérias produzem beta-glicosidase que provoca a desconjugação da bilirrubina, então também um aumento da concentração na bile de bilirrubina não conjugada. Tá? Então, dois fatores aí que costumam um ou outro estarem associados ao aumento da frequência de cálculos de pigmento, que é a anemia hemolítica e infecção da via biliar por bactérias. Aí destaca-se então que essa fisiopatogenia, tanto dos cálculos de colesterol quanto de bactéria, determinam mais ou menos a sua prevalência em termos epidemiológicos, onde nós temos mais cálculos de colesterol, um aumento da frequência de cálculos de colesterol nos países desenvolvidos e um aumento da frequência de cálculos de pigmento lá nos países do Sudeste Asiático, onde existe mais infecção da via biliar. Aqui nós vemos cálculos de pigmento ou cálculos de bilirrubina não conjugada, são tipicamente cálculos com essa coloração escurecida, quase preta ou completamente preta, e normalmente são numerosos cálculos, tá? E muitas vezes são cálculos pequenos. Aqui de uma foto do Robbins, e aqui uma outra foto do Robbins mostrando que também existem os cálculos mistos. Começam como cálculos de pigmento e depois ocorre nucleação de colesterol ao redor desses cálculos. Esses cálculos aqui fragmentados deixam muito claro um núcleo de pigmento com uma capa de colesterol por fora. Bem, para que nós possamos falar de colicistite, nós precisamos primeiro ver a vesícula biliar normal. E aqui nós temos uma vesícula biliar normal já aberta, onde nós podemos observar que a parede é completamente elástica, então ela se deita aqui sobre a mesa, por ser absolutamente elástica, e a mucosa tem esse aspecto
delicadamente preguiado. Esse é um corte histológico total, transversal da parede de uma vesícula biliar de uma criança, onde nós vemos o aspecto normal da vesícula biliar, então. Onde a primeira coisa que chama a atenção, certamente, de vocês é que a vesícula biliar é o único órgão, a única víscera oca do tubo digestivo e de seus anexos que não tem muscular da mucosa, consequentemente não tem submucosa. Então nós vemos apenas a muscular própria, que eu estou apontando aí, a muscular própria, e depois diretamente a lâmina própria com o revestimento epitelial da mucosa na forma dessas pregas, que foram vistas lá macroscopicamente como aquelas pregas delicadas. Aqui a vesícula biliar de um adulto, então nós vemos novamente a parede muscular, muscular própria, não tem muscular da mucosa ou submucosa, então diretamente a lâmina própria com as pregas da mucosa revestidas com epitélio colunar. Não há glândulas verdadeiras, apenas criptas de invaginação deste epitélio superficial, à exceção do colo da vesícula, onde nós temos algumas glândulas mucosas. Existem duas formas de apresentação da colecistite, que é a colecistite aguda e a colecistite crônica. A colecistite aguda, aqui nós temos uma representação da fisiopatogenia dela, onde tudo começa com a impactação de um cálculo biliar no colo da vesícula biliar, obstruindo o colo da vesícula biliar, e como a mucosa continua produzindo muco e líquidos para a luz da vesícula, ocorre naturalmente um aumento da pressão intraluminal e distensão da vesícula biliar. E isso que então vai começar o processo que culmina com a colecistite aguda. Então, basicamente, a obstrução com aumento da pressão intraluminal produz uma irritação química da mucosa, uma irritação química ou física, com ativação das fosfolipases da mucosa, que então vai transformar lecitina em lisolecitina, e essa lisolecitina é tóxica para o revestimento epitelial da mucosa e provoca uma destruição de áreas da mucosa. A bile, então, toma contato com o que está por baixo do epitélio e provoca, então, a inflamação que culmina com o quadro agudo. Do ponto de vista microscópico, este é o aspecto mais clássico de uma inflamação aguda, no caso aqui da vesícula biliar, com a permeação do epitélio e da lâmina própria por neutrófilos. Este processo acaba acometendo toda a espessura da parede da vesícula biliar, então incluindo a mucosa e a muscular própria até a subserosa, e apresenta outros fenômenos que caracterizam a inflamação aguda, no caso aqui a congestão vascular. Por vezes, o processo é suficientemente intenso, ou se ele não for interrompido, a ponto de nós termos ulceração da mucosa, então extensas áreas de ulceração e até necrose e hemorragia da parede, o que pode culminar eventualmente com complicações dessa colecistite aguda. Aqui nós temos o aspecto macroscópico decorrente do processo como um todo. Então, o que mais chama a atenção é a deposição desse exudato sobre a superfície mucosa, são vesículas biliares já abertas, né? Então esse exudato fibrinoso sobre a mucosa e a parede por muitas vezes apresentam-se friáveis, nos casos mais intensos, e até hemorrágica. As complicações da colecistite aguda, vocês viram aí na clínica e na cirurgia, que pode chegar a necrose gangrenosa por infarto transmural, decorrente tanto do processo inflamatório quanto do eventual processo isquêmico, decorrente do aumento da pressão intraluminal. Isso pode eventualmente, mas atualmente é muito raro que aconteça, levar à perfuração com a peritonite biliar, e apenas em alguns casos ocorre uma infecção bacteriana secundária, e eventualmente isso culmina com um empiema da vesícula. Então o quadro da colecistite aguda pode ser bastante grave e usualmente requer
uma atitude clínico-cirúrgica adequada. Em outras ocasiões, nós temos o quadro de colestite crônica, que mais de 90% das vezes também é relacionada à litíase. A fisiopatologia é um tanto obscura, porque parte desses casos evolui com cronicidade, mas deduz-se que decorre da obstrução intermitente do colo, do ducto cístico, com alteração da química da mucosa e da bile, levando à inflamação com proliferação fibroblástica e fibrose. Apenas uma parte dos casos eventualmente tem uma cultura positiva para bactérias na bile. Se nós voltarmos naquelas mesmas vesículas biliares que nós vimos lá com a litíase, com cálculos de colesterol, nós veremos que a parede daquelas vesículas não tem a mesma elasticidade de uma vesícula normal. E isso caracteriza então a colestite crônica, com a fibrose mural determinando um espessamento e perda de elasticidade desta parede. Aqui nós temos um caso leve, onde a mucosa ainda a gente reconhece aquele pregamento delicado, aveludado, característico da superfície mucosa, e na lateral, aqui nas demais imagens, nós vemos um apagamento completo desse aspecto aveludado, sendo que este aveludado é substituído por esse aspecto trabeculado, e eventualmente com pequenas ulcerações e impressões dos cálculos aqui na mucosa. Esta trabeculação se dá por apagamento daquelas pregas naturais da mucosa, aquelas pregas normais da mucosa, e uma hipertrofia da camada muscular, quer dizer, o aumento intermitente da pressão intraluminal aí na vesícula biliar determina uma hipertrofia da camada muscular que determina, juntamente com o apagamento do relevo mucoso, naquela trabeculação vista então a macroscopia. Uma outra característica importante é que o aumento da pressão intraluminal provoca essas invaginações das criptas da mucosa para o interior da parede, chegando até a subserosa, que são os chamados seios de Rokitansky-Aschoff, que nada mais são então do que essas invaginações do epitélio para o interior da parede da vesícula biliar. Outros processos decorrentes da inflamação crônica são os fenômenos metaplásicos. A mais comum é a metaplasia gástrica ou pilórica, com essas glândulas mucosas metaplásicas aparecendo na vesícula biliar, que nós temos nessas duas imagens, e mais grave, porque é relacionado ao aumento do risco de desenvolvimento do câncer de vesícula biliar, que é a metaplasia intestinal, caracterizada pela presença destas células caliciformes. Um outro processo altamente característico da colestite crônica é a chamada colesterolose. Aquele mesmo aumento da saturação de colesterol que leva à formação dos cálculos biliares, leva também à fagocitose por estiócitos da mucosa de colesterol, e então a mucosa fica preenchida por estes estiócitos xantomatosos repletos de colesterol. Isso pode ser visto do ponto de vista macroscópico na forma destas estrias amareladas, delicadas, esse aspecto tigrado da mucosa, altamente característico da colesterolose e que é relacionado então à hipersaturação da bile por colesterol. Por vezes, este aumento do colesterol no interior da mucosa provoca um fenômeno hiperplásico do epitélio, que então acaba determinando o aparecimento desses pólipos amarelados, são chamados pólipos de colesterol, e que podem determinar a necessidade da ressecção da vesícula, já que os exames de imagem não são capazes de distinguir claramente estes pólipos de adenomas, que são condições pré-neoplásicas. Por fim, em relação às colecistites, nós devemos destacar aí a vesícula em porcelana, que nada mais é quando ocorre fibrose marcada da parede com apagamento completo do relevo mucoso,
Usualmente essa fibrose acompanha a decalcificação, dando um aspecto de porcelana à parede da vesícula. Às vezes, essa calcificação pode ser extrema, como nesse caso do lado aqui, uma calcificação grosseira da parede. A parede fica rígida, às vezes pétrea, e essa então é a chamada vesícula em porcelana, que é uma condição associada a alto risco de desenvolvimento de câncer de vesícula biliar. Nós vamos falar aqui de forma muito breve das pancreatites aguda e crônica, uma vez que na aula prática nós discutiremos este assunto em maior detalhe. Aqui nós vemos a anatomia normal do pâncreas, com a cabeça do pâncreas acomodada na segunda porção duodenal e sua relação com as vias biliares extrahepáticas, onde o ducto de Wirsung se fusiona com a porção final do colédoco antes de desembocar na papila duodenal. Este é o aspecto histológico normal, onde nós temos praticamente duas glândulas, uma que é o pâncreas exócrino, onde existem os ácidos pancreáticos que produzem e armazenam essas enzimas exócrinas, e o ducto pancreático, ou os ductos pancreáticos, que são o sistema excretor que levam ao ducto de Wirsung e duodeno. E o pâncreas endócrino, formado por estas ilhotas de Langerhans. A secreção pancreática, a secreção exócrina pancreática em especial, acontece quando os ácidos graxos da dieta chegam na mucosa duodenal, que então secreta a colecistocinina, que induz tanto a contração da vesícula biliar quanto o relaxamento do esfíncter de Oddi, com a liberação então das enzimas exócrinas do pâncreas para o duodeno. Estas enzimas, é muito importante que se diga, são produzidas de forma inativa e são ativadas no duodeno pela tripsina. A tripsina, ela vem do tripsinogênio, pela ativação do tripsinogênio, que é desencadeada pela enteropeptidase, produzida pela borda em escova das células absortivas no duodeno. Então, esta tripsina é que vai transformar as proteases inativas em formas ativas. E existe uma série de mecanismos de proteção do pâncreas para evitar a sua autodigestão. A principal delas é essa secreção dessas enzimas exócrinas nas suas formas inativas, que são então ativadas na segunda porção duodenal através da tripsina. Existem uma série de etiologias da pancreatite aguda, que são divididas aqui em diferentes grupos. As duas e mais comuns etiologias são a etiologia alcoólica, o álcool é capaz de induzir pancreatite aguda, e a obstrução da via biliar em sua porção distal e, consequentemente, do sistema excretor do pâncreas por cálculos biliares. Mas outras formas também são importantes, e eu destacaria aqui em especial essas formas genéticas, são associadas principalmente a mutações em genes relacionados à tripsina ou ao regulador da tripsina, que evita a ativação da tripsina dentro do pâncreas, ao metabolismo do cálcio e à fibrose cística. Aqui as vias etiopatogênicas da pancreatite aguda, como destacado nesse esquema retirado do livro do Robbins. Então, a primeira delas, ou as duas principais, são a obstrução do sistema ductal e a injúria ou lesão das células acinares dos ácidos pancreáticos, onde são estocadas, produzidas e estocadas as enzimas pancreáticas exócrinas na sua forma inativa. A obstrução biliar ou a obstrução do sistema ductal se dá principalmente através de colelitíase, pela obstrução ampular por cálculos biliares, ou o álcool também é capaz de produzir obstrução do sistema ductal pela presença de concreções proteináceas. A obstrução do sistema ductal determina, por aumento da pressão dentro destes ductos, determina edema intersticial, e aí, a partir deste edema intersticial, piora do fluxo sanguíneo, pelo aumento da pressão intersticial, isquemia
e então, finalmente, lesão das células acinares. O álcool e vários medicamentos são capazes também de levar à lesão direta das células acinares e aí desencadear o processo final de ativação das enzimas pancreáticas no interior do pâncreas, que é o mecanismo final da lesão pancreática, de pancreatite aguda e crônica, onde então ocorre edema, inflamação intersticial, proteólise pelas proteases, necrose gordurosa pelas lipases e hemorragia por ativação de elastase e digestão das paredes vasculares, culminando então com o quadro histológico e clínico de pancreatite aguda. Esse é o aspecto macroscópico de uma pancreatite aguda edematosa, num paciente que morreu por outras causas e o pâncreas se mostra congesto e claramente edemaciado. Este é um aspecto mais clássico, reconhecido pelo cirurgião, onde nós temos a necrose adiposa, esteatonecrose por ativação das lipases, com esse aspecto típico, fosco e amarelado, que na cavidade abdominal culmina com um aspecto chamado empingo de vela, digestão de gorduras pelas lipases pancreáticas. Aqui um caso mais grave, onde além da esteatonecrose, com esse aspecto amarelado e fosco, nós temos já também edema e hemorragia. E aqui um caso muito grave, uma pancreatite necrohemorrágica, onde a necrose com hemorragia extensa no parênquima pancreático. Histologicamente, o quadro começa então com edema intersticial, evolui com necrose do parênquima, inicialmente com esteatonecrose, deposição de cálcio, e finalmente com necroses mais extensas, inclusive da porção acinar e eventualmente hemorragia por digestão das paredes vasculares. Os casos muito graves, com necrose muito extensas, podem determinar o aparecimento de pseudocistos pancreáticos. Alguns deles ainda precisam ser tratados com cirurgia, apesar de que a grande maioria parece evoluir espontaneamente. Na pancreatite crônica, as diversas causas presentes lá na pancreatite aguda também estão presentes, mas aqui domina amplamente o álcool como causa etiológica. E é importante a diferenciação com as formas hereditárias e com as pancreatites autoimunes de tipo 1 e 2, que nós vamos discutir melhor na aula prática. A lesão da pancreatite crônica tem uma série de consequências clínicas que vocês viram, mas o acometimento do pâncreas exócrino com esteatorreia frequentemente é importante, a dor e, nos casos muito graves, o comprometimento do pâncreas endócrino com diabetes. Isso eu apenas falo da clínica porque é importante do ponto de vista histológico esse acometimento predominante do pâncreas exócrino. O álcool é capaz de causar pancreatite crônica, tanto porque parece ser capaz de provocar contração do esfíncter de Oddi, com obstrução então da porção final do sistema ductal, aumento da secreção de proteínas no suco pancreático, que acaba determinando a presença de concreções proteicas e até calcificação no interior do sistema ductal, e porque tem efeito tóxico direto nas células acinares. Então, é capaz de causar pancreatite crônica por múltiplos mecanismos. Este é o aspecto histológico da pancreatite crônica, onde há fibrose intersticial. Essa é a principal característica, a fibrose intersticial por ativação dos miofibroblastos pancreáticos, fibrose essa que cursa com perda progressiva do componente exócrino dos ácinos pancreáticos e consequente perda da função exócrina do pâncreas nos casos à medida que eles avançam. O sistema ductal pode ficar dilatado, como nós vemos aqui, e a fibrose pode ser bastante extensa, especialmente ao longo dos septos, mas também no interior
dos lóbulos pancreáticos. E nos casos mais avançados ocorre uma perda muito importante desses ácidos e frequentemente restam apenas as ilhotas pancreáticas com preservação até os casos mais avançados do componente endócrino. Nos casos muito avançados, eventualmente diabetes pode se desenvolver. E aqui no caso de pancreatite alcoólica é muito típica a formação dessas concreções proteináceas no interior do sistema ductal que podem estar relacionadas à própria etiologia da doença. E este é um pâncreas com pancreatite crônica muito avançado, um desaparecimento completo do aspecto lobulado habitual do pâncreas. O pâncreas assume um aspecto fibrótico e há a presença dessas concreções proteicas calcificadas no interior do sistema ductal, que pode inclusive ser detectado aos exames de raio-x. Bem, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Eu vejo vocês logo mais na aula prática, onde serão enfatizados aspectos morfológicos e fisiopatogênicos desta doença através do estudo de casos. Até logo mais.